de licença aqui à mesa para fazer uma fala também. Sou o professor Antônio Lobo, trabalho no ICADES, em Barreiras, que é um instituto que é filho do Reúne, né, e do projeto de expansão, e venho vivendo nesses mais de 3 anos que a gente tem no instituto toda a problemática da falta de condição de trabalho dos professores, toda a problemática do déficit orçamentário das universidades, toda a problemática dos salários comprimidos, né, que nos remete ao milagre econômico da década, do final dos anos 60, início dos anos 70, né, onde o país, justamente para seguir uma política macroeconômica, faz a compressão dos salários para buscar o crescimento econômico. E a ideia que a gente tem, quando a gente observa o horizonte, é que a gente está vivendo uma problemática parecida com essa nesse momento. Então, quando a gente se debruça para discutir com os demais colegas lá em Barreiras, né, a gente, além de discutir todos os problemas internos da universidade, que está presente aqui também no dia a dia de vocês que estão aqui em Salvador, a gente ainda tem que olhar e ver o acesso à universidade extremamente precário, onde os carros atolam em dia de chuva, e quando a chuva está muito intensa, as aulas têm que ser suspensas, porque os ônibus atolam e não tem como chegar. A gente ainda tem que olhar para uma ponte de madeira, né, que em dia de chuva, como eu já falei na outra assembleia, eu acho que muitos de vocês aqui não têm coragem de passar. Então isso é um pouco do reflexo da política que está aí, que de certa forma reflete também a política macroeconômica que foi colocada aqui, né? Então, diante dessas questões, o que eu acho importante a gente colocar, inclusive como elemento para reforçar a continuidade da nossa greve, do nosso movimento, é que não é a política econômica, a política macroeconômica, não é o Banco Central, não é a elite nacional e internacional que dita o movimento. Muito pelo contrário, é o movimento que tem que ditar, com base nas necessidades sociais, com base naquilo que realmente é prioridade para o desenvolvimento nacional, é que tem que ditar os caminhos que a gente deve seguir, que a gente deve percorrer, né, e como a política macroeconômica deve se adequar a essas necessidades e a essas questões. Então, com base nessas questões, eu digo a vocês, vamos rejeitar essa proposta ridícula que foi feita para o governo, né, que não consegue dar conta nem das tabelas, porque, como o professor Filgueiras mostrou, algumas categorias acabam tendo perdas salariais e não consegue nem de longe sequer abrir a discussão sobre déficit orçamentário das universidades, sobre o plano de carreira, sobre as condições de trabalho dos docentes e sobre o formato em que esse projeto Reúne está sendo pensado para interiorizar a universidade no Brasil, jogando campus de qualquer maneira no interior e jogando os professores, os docentes, os técnicos e os estudantes para tentarem se adequar minimamente às péssimas condições de trabalho e de existência nesses campos aqui no interior do país. Então, vamos manter a continuidade da greve, vamos manter a força do movimento, porque não é o PROIFES, não é o governo e não é a política macroeconômica que dita os caminhos que a gente vai seguir. É a força do movimento, é a força da coletividade que determina os rumos que a gente deve tomar aqui. Obrigado, professor Lobo.